Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos então a mais um episódio da Ética Vai para Terapia. E eu tô aqui com a Marina, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa especial. Estamos aqui no nosso episódio de número 11, ou seja, já passamos aí alguns episódios. E eu tô muito feliz de estar aqui contigo hoje nesse episódio. Acho que não tem pessoa, assim, possível ter uma pessoa melhor para falar sobre essa temática do que tu. Então, primeiramente, já muito obrigada por ter topado. E te apresenta, Mari, te apresenta para o pessoal que Ah, quem não te conhece, né? Eu acho meio difícil, mas tudo bem. Quem não te conhece, então, para te conhecer um pouquinho mais. eu estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite e de finalmente a gente ter chego o dia, né, de nós podermos nos reunir e poder contribuir, né, com esse podcast tão importante para a prática clínica. Então, eu sou a Marina, eu sou psicóloga, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu tenho doutorado em psicologia clínica e hoje o meu foco de trabalho é crianças, os pais e famílias. E é muito sobre isso que nós vamos falar aqui, unindo, né, muito conhecimento aí teórico, mas também de pesquisa da minha área acadêmica. Uhum, perfeito. E eu acho que a área assim da infância e da adolescência, pelo menos para o público mais jovem, bom, tu é prof, né? Eu percebo que, em geral, os psis que estão em formação, mas também quem está iniciando tem um receio, tem um medo, muitas vezes não relacionada a necessariamente ao atendimento, mas o que envolve o atendimento. Então, eu acho que aqui a gente poder também trazer esse lado sobre a prática, eu acho que vai ser muito legal. Sim, sempre quando eu vou dar uma aula, ou até na faculdade, às vezes a gente pergunta, né? Eu tenho uma aula mais voltada para a infância, e aí, quem é que quer trabalhar com criança? Se a minoria realmente levanta a mão, Aham. mas sempre tem uns que me dão esperança de que teremos bons profissionais seguindo aí. Precisa, né? A gente precisa, então assim. E assim, tendo menos jeito também é um nicho que acaba crescendo ainda mais. Então, acho que é um lugar especial também para a gente considerar para todos os psis, quem está aí estudante, quem está aí iniciando, também pensar, né? E Eu acho que o momento de estágio também é um momento legal de se experimentar, assim, né? total. Porque às vezes a gente tem uma ideia de, eu não quero, não gosto, mas também nunca experimentei, eu só tenho contato, talvez, com, sei lá, priminhos ou alguém da família, de criança, Perfeito. então é diferente, né? O contexto profissional e o momento de estágio, eu acho que é uma oportunidade de ver se sim, ver se não, e também se não, com uma sustentação, assim, né? De o que da Uhum. pessoa, né? Do contexto ali que influencia na decisão de poder olhar, vou mais atender adulto, criança não, ou olha, Uhum. até que achei diferente atender criança, foi diferente do que eu imaginei que seria. E aí é uma possibilidade Perfeito. legal. Perfeito. E eu acho que a nossa primeira pergunta, ela fala um pouco sobre isso, mas também, né, para fins de curiosidade ali sobre a tua trajetória, né? Então, assim, te perguntando, né, Maria, assim, o que que na clínica infanto-juvenil te convocou, assim, como profissional? Foi Uhum. alguma coisa que... Foi algo que foi acontecendo durante a tua atuação? Ou foi alguma experiência clínica, assim, que foi marcante para ti? Uhum. Eu tanto minha escolha pela psicologia quanto pela infância, não teve nada assim, né, de uma super história ou algo Aham, muito sim. usado, assim, né? Mas sempre quando eu entrei na psicologia, eu já sabia que eu ia trabalhar com criança. Eu sempre Olha gostei só. muito de estar com crianças. Então, eu até acredito que se eu não fosse fazer psicologia, talvez eu faria algo relacionado à pedagogia, algo nesse sentido. Uhum. Então, desde o início, eu sabia que eu ia trabalhar com criança. Eu não sabia o que era a psicologia, as áreas da psicologia. Eu entrei Aham. totalmente crua, assim. Então, quando chegou a época dos estágios, ou até mesmo na minha faculdade tinha estágios de observação, estágios de avaliação. Então, nesses estágios, eu já me direcionava, tá bom, eu vou atender criança, tem uma criança, então eu que vou ficar com a criança. Mas as pessoas às vezes não Aham. queriam, então, tá bom, então Aham. pode ser eu que vai ficar com a criança e não com os adultos. Então, não foi algo que aconteceu especificamente que me fez pensar em atender criança, mas eu sempre soube que eu ia atender criança, assim, e isso não mudou Uhum. em hipótese alguma durante a faculdade, assim.
a gente via, né, tinha aulas voltadas para o atendimento infantil, mas não era algo aprofundado, como não é ainda, né? A gente tem Uhum. algumas aulas esporádicas sobre isso. Mas aí eu fiz os meus estágios, todos eles voltados para atendimento infantil, e aí foi confirmando a ideia de que eu ia trabalhar com criança. Isso Olha só. era que eu conhecia, trabalhar com criança, mas como trabalhar, assim, como é que eu falo com uma criança na psicoterapia? Como é que eu acesso os conteúdos dela, enfim? Como é que eu faço uma intervenção? Eu não tinha a mínima noção. Eu fui aprender a fazer isso no meu estágio profissional. E Uhum. concomitante a isso, eu tive uma alegria que mudou o rumo assim da minha trajetória, que foi entrar num grupo de pesquisa que eles estavam com um projeto voltado para intervenção com crianças. Olha só. E era para pesquisa clínica, assim. E aí eu entrei como voluntária, né? Não tinha nem bolsa, era assim, vamos lá, eu tinha Uhum. tempo, assim, né, para investir nisso. E aí eu fui, e aí eu comecei a ver, é assim que se pode fazer com a criança, porque a gente tinha um protocolo em que a Uhum. gente desenvolvia com a criança em contexto clínico, crianças que tinham algum nível de ansiedade, depressão, Uhum. não o transtorno em si, mas alguns níveis importantes clínicos, e a gente desenvolvia algumas habilidades com elas baseadas nesse protocolo. E a partir desse protocolo, eu olhava, é assim que a gente pode fazer com a criança. Então, é assim que eu vou falar sobre as emoções com a criança, é assim que eu vou Uhum. falar sobre os pensamentos, sobre as estratégias que ela utiliza, enfim. Então, foi muito legal. E aí, eu Que tive a legal. oportunidade também de atender as crianças com esse protocolo. Então, foi meu primeiro contato, assim, Olha de só. estar ali atendendo as crianças. Então, foi muito legal, porque eu vi de forma concreta como atender através da pesquisa que estava, de fato, dando sustentação para aquele protocolo que a gente estava aplicando. Que E incrível. aí, eu segui, gostei muito de trabalhar com esse protocolo, e eu pensei, e de estar no grupo de pesquisa, e eu, tá bom, vou fazer mestrado. Algo que eu não conhecia antes, assim, essa possibilidade não era minha ideia no início da faculdade. E aí, no meu mestrado, eu continuei esse projeto, mas no contexto escolar. E aqui eu acho que foi um ponto importante para mim, que eu já estava, obviamente, formada, né? Comecei o Uhum. mestrado, e eu estava começando também uma especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência. E juntou essas duas experiências, e eu comecei a ver que eu estava focando muito na criança, nos atendimentos iniciais do consultório, que a gente tinha um, dois pacientes. E Uhum. lá na escola em que eu intervia era com as crianças. As crianças vão para a escola e eu retirava elas um pouquinho da sala de aula, a gente Uhum. fazia uma intervenção para também desenvolver habilidades sociais e aumentar os níveis de regulação emocional delas. E foi muito legal fazer essa pesquisa, mas não tinha nenhum encontro com os pais, a não ser aquele encontro de você autoriza seu filho a participar da pesquisa. Aham. Aham. E ali, essa experiência, isso me inquietou, assim, de, pô, se os pais tivessem participado, a gente poderia ter melhores resultados, até porque as crianças traziam falas de que a gente percebia, tá, se tivesse uma intervenção com esse pai, talvez ele poderia manejar diferente com essa criança a partir do que ela me trouxe. E na especialização, de uma forma bastante baseada, aí, assim, em evidência nas aulas que a gente tinha, eles traziam a importância de, ok, vamos olhar para a criança, mas vamos pensar como a gente trabalha essa demanda com os pais. E aí Uhum. foi aí que eu comecei a ver que eu já fazia um trabalho com os pais de forma muito pontual, mas aí que abriu os meus olhos, literalmente, assim, unindo a área do que eu vi lá no mestrado, mas o que eu estava aprendendo mais na parte teórica de querer trabalhar com os pais. Então, Uhum. eu sabia que eu ia ter que trabalhar com os pais, obviamente, de conversar com esses pais para conhecer a Aham. criança, né, e depois atender ela. Mas foi depois da faculdade que eu vi, no início, né, da minha trajetória profissional mesmo, depois de formada, que eu vi, além da criança, os pais são muito importantes. E eu sabia que Uhum. eram, mas eu comecei a ver a importância com os dados de pesquisa mesmo, Uhum. assim, né? E aí Perfeito. foi o que eu comecei foi algo obrigatório, assim, né? Que se eu quero entregar um bom trabalho, eu tenho que trabalhar com os pais também, né? Uhum. Então, isso também foi um divisor importante. E aí eu busquei outras formações para estar mais com mais segurança, né, ética e responsabilidade, atuando com os pais, às vezes com toda a família, e não Uhum. só com a criança, que era não um modelo, mas era o que muitas vezes eu conhecia, né, na época Uhum. da faculdade, Uhum. e que pouco, né, me foi apresentado sobre fazer diferente, e isso a gente foi buscando posteriormente. Então, essa foi Perfeito. onde eu
estou assim, foi construído dessa maneira, assim. Perfeito. Não, e assim, eu fico pensando, né? Já tive a oportunidade de te ouvir em outras aulas, palestras que tu deu, eu lembro, assim, que a primeira palestra que eu assisti, até foi, acho que um pouco disso também que eu te chamei para a gente pensar nesse episódio, Uhum. porque me marcou muito, porque, assim, do pouco que eu tive sobre dentro da faculdade de psicologia sobre o atendimento de crianças, só foi falado sobre como muito pouco, mas como acessar aquela criança, né? Estratégias ali, mas muito, na verdade, nada eu tive contato sobre o que fazer com os pais, né? Talvez o que me trouxe assim de informação foi essa minha bagagem do direito pensando Uhum. na figura dos representantes legais, para fins de direito à informação do serviço, né? Só que essa parte mais da terapia, do desenvolvimento do processo, foi algo que eu fui pensando, poxa, mas assim, como tu faz esse trabalho com essa criança que depende daquele contexto para estar ali, talvez muitas vezes colocando em prática. Então, qual é o papel também desses familiares, né? Desse ambiente que ela tá, que querendo ou não, adulto talvez consegue gerenciar os contextos, a gente trabalha isso, mas a criança, ela depende muito dos representantes legais, dos pais, para estar ali, né? Uhum. Então, o quanto é que tu tá trazendo, o quanto é importante a gente trazer os representantes, os pais para esse processo, porque é fundamental, né? Senão a terapia ela fica, eu penso, talvez seja errado, mas pela metade, né? Que falta um elemento Uhum. importante ali daquele processo, que é o contexto daquela criança, né? Sim, e muitas vezes parece que é esquecido essa parte quando a gente fala ou divulga informações sobre a prática baseada em evidências, por exemplo. Uhum, Porque uhum, o que a gente mais tem de informação é que os pais vão ter que participar de algum momento, né? Para além desse inicial de coleta de informações, autorização e acesso a essas exato. informações. E parece que isso fica. Cara, eu tenho visto um movimento num sentido contrário, que é muito bom, mas parece que Uhum, a gente tinha até então algo de, ok, qual é né, o que melhor funciona para as crianças ansiosas? E aí a gente ia lá e trabalhava, né, a exposição, assim, essa assada, a gente aprende a fazer isso uhum, de forma lúdica, o que é, obviamente, fantástico e uhum, traz, de fato, mudanças importantes no engajamento da criança e, portanto, nos desfechos que a gente espera, mas aí uhum, fica até aí. E aí, o que eu faço com os pais? uhum, E aí a gente tem cada vez mais o direcionamento para algo além de somente ensinar os pais a manejar os comportamentos, assim. uhum, Porque quando eu comecei a estudar aspectos de orientação de pais, era isso que eu conhecia. Ah, então eu vou uhum, ensinar os pais a manejar o comportamento do filho, quando tá chorando, quando tá ansioso, quando tá se jogando no uhum, chão, enfim. uhum, Só que para que a gente faça uma prática baseada em evidências com os pais, e que não é algo para todos os pais, e não é para todas as condições, isso vai depender, uhum, obviamente, de uma boa compreensão do caso, a gente tem que ir além. E uhum, foi isso que eu fui me debruçando no doutorado para entender, tá, que variáveis que a gente poderia intervir pensando em de fato ajudar os pais na parentalidade. Porque ser pai e mãe não é só uhum. manejar, é também, mas não é somente manejar o comportamento dos filhos, assim, né? Tem coisas Total. desses pais que a gente também precisa conhecer. Ai, perfeito. Parece que a sensação quando eu ouvi a tua palestra trazendo sobre essas questões foi, ufa, tá, eu não tô maluca, eu acho que realmente existe um lugar de importância sobre trazer essas pessoas para esse processo que eu acho que é algo tão fundamental, né? E acho que partindo assim para a nossa próxima pergunta, assim, pensando quais padrões relacionais, expectativas parentais ou dificuldades tu percebe com mais frequência quando as famílias chegam para atendimento? Porque eu acho que essa é, em geral, uma pergunta que quem está com dúvida se vai entrar na clínica da infância e da adolescência tem, né? Com o que a gente Uhum. espera, quais os padrões e tudo mais. Eu acho que o importante é a gente pensar e que em grande parte dos casos vai ser manejado é a adequação de expectativas. Porque quando uma criança Perfeito. chega para psicoterapia, ela chega porque alguém traz ela, né? Assim, raras são as crianças, aconteceu, mas raras são as que vão pedir para ir a um psicólogo, né? Uhum.
e mesmo que peça, alguém vai levar elas. Uhum. E normalmente elas são encaminhadas, assim, então a escola encaminha, algum familiar sugere, ou os pais chegam num consenso de que pode ser interessante trazê-las. Então, elas já vêm com alguém que traz elas, entendendo de que elas são o paciente identificado ali. Estou levando meu Uhum. filho para psicoterapia. Uhum. E aí aqui já é uma adequação de expectativa que é, sim, você está trazendo seu filho para psicoterapia, mas juntos aqui a gente vai entender o que está acontecendo, enfim, motivou a busca pela psicoterapia, vamos fazer uma boa avaliação, e aí a gente vai determinar se esse paciente identificado continuará sendo somente o seu filho ou não. Então, Uhum. aqui é uma adequação de expectativa importante, que às vezes o meu filho vai para psicoterapia e eu saio, vou fazer minhas Uhum. coisas. Aham. E às vezes a gente vai ter que convidar de uma maneira bem técnica, né, ética, e também pensando numa sensibilidade muito grande, que é como é que eu manejo essa adequação de expectativa, que é, sim, o seu filho tá com o sintoma tal, Uhum. mas eu também preciso conversar contigo, e aí essa frequência, a maneira que vai ser feita, com quem vai ser feito, quantas vezes, isso Uhum. também é conversado, porque a gente vai ter talvez um ideal, e a gente sabe que muitas vezes a gente vai estar num contexto longe de poder trabalhar com aspectos ideais, mas aí construir uma intervenção que se apoie em evidências, mas que também, obviamente, considere essas particularidades do contexto, que é o que é possível de ser feito, né? Perfeito. Pensando na realidade. Então, acho que o primeiro ponto é esse. É a criança que vem, é o jovem que vem. Mas muitas vezes a gente tem que, opa, vamos voltar. Talvez vamos vir todos aqui para a gente poder conversar. Então, acho que essa é a Uhum. primeira questão em relação às expectativas. Uhum. E aí, eu acho que eu junto esse teu questionamento também com uma questão de que não é somente uma adequação das expectativas do paciente ou da família, mas nossas também. Uhum. Porque aí vem, às vezes, a ideia de eu vou atender criança. E se tu não faz uma adequação, uma leitura legal no início, talvez depois vai ser difícil de até acomodar essa informação em nós, assim, né? De tá bom, agora o pai tem que vir, como é que esse pai vem? Como é que esse pai vem agora? Em que momento? Como é que eu compartilho a importância dele estar participando agora? Então, é adequar as expectativas de quem busca, mas também de quem está ofertando esse serviço, que precisa olhar para isso, de que tá vindo uma pessoa para mim, mas eu tenho que avaliar. Ela precisa, ou quem é que precisa do tratamento para melhor ajudar ela. Mas, Mari, que eu fiquei pensando, assim, né, dessa tua resposta, fiquei muito pensando na ideia da calibragem, né? Ou seja, a gente vai ter que alinhar expectativas, talvez, tanto com aqueles pais que, talvez, dentro daquele contexto de atendimento que não faça sentido eles estarem ali o tempo inteiro na sessão, digamos assim, com aquele paciente, quanto também daqueles, talvez, pais, representantes que acham que talvez a terapia seja só deixar o filho como deixa na escola e não precisa mais. Eu acho que como a gente vai manejar e calibrar essas expectativas, conseguir alinhar o papel e fazer talvez uma boa conceitualização, mas também pensando nesses estudos que trazem justamente da importância dos representantes legais estarem ali, né, naquele processo durante Uhum. essa prestação de serviço, né? Ótimo, e é justamente pensando também que às vezes os pais trazem o filho e vão embora, porque às vezes eles imaginam que é assim, não é nada Exato. algo querendo prejudicar o tratamento, né? Uhum. E aí entra a importância também da gente considerar que esse pai que traz o filho para psicoterapia tem muitas sensações e coisas acontecendo com esse pai na Uhum. relação com essa criança. E que isso vai vir para a psicoterapia quando a gente chama eles também. Uhum. E a gente, quando recebe um pai que não sabia que teria que participar, que não está muito aberto para isso, que acha que é só o problema é da criança, é a gente também se deparar com as nossas sensações. Uhum. Então, as nossas sensações vão entrar em cena com sensações dos pais, né? Que eu dei o exemplo de um pai, mas pode ser qualquer pessoa, né? Uhum. Representante que esteja ali. E a gente também poder olhar para isso tirando a ideia, que eu acho que é algo difícil, de
Tá, eu não vou julgar isso, porque esse pai que deixa a filha e vai embora, eu não sei por que que tá acontecendo isso. Eu preciso Perfeito. receber esse pai aqui com suas sensações, eu vou ter que lidar com as minhas sensações pra gente poder construir algo junto para o destino que a gente quiser, né? No sentido de dependendo de qual vai ser a participação desse pai e o desfecho que a gente quer alcançar. Perfeito. E partir dessa ideia, né, de que a gente vai ter que pensar no atendimento da criança e do adolescente, de também trabalhar com os adultos ali naquele Uhum, contexto. uhum. Faz parte. Então a gente não sai, né? A gente trabalha É. com criança, mas a gente, né? Então, não vou trabalhar com criança porque eu quero trabalhar com adulto. Mas trabalhando com criança, a gente também vai atender adulto, né? Ou porque Sim. a gente vai, né? Muitas vezes é bacana, a gente acompanha os adolescentes no final da adolescência já entrando na vida adulta, Uhum. né? Mas também porque a gente vai atender os adultos, assim, né? Sim. É impossível que a gente trabalhe com uma criança sem atender os adultos e a gente tem que sair dessa caixinha de que eu só vou atender os pais na avaliação, lá na alta e para pegar alguma autorização. Não, Uhum. a gente pode ganhar muito. Eu não tô falando isso porque acho legal, mas porque os Uhum. estudos têm nos mostrado que a gente tem, para muitas demandas, inclusive, Uhum. direcionar, mudar a rota que a gente estaria acostumado, que, né, talvez a nossa preferência de atender a criança, mas eu vou atender os pais. Porque é aqui que eu vou ter um desfecho mais esperado, tanto em mudanças na parentalidade, que vão repercutir aí na melhora da sintomatologia da criança. Perfeito, perfeito. E assim, partindo para essa próxima pergunta, assim, tem um post teu que eu achei muito, muito perfeito, assim, lá no teu Instagram, que tu trouxe, assim, que você, né, entre aspas aqui, né, você é o ambiente do seu filho, isso te assusta ou te Uhum. conforta? E acho que traz muito essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Como é que tu conceitua assim clinicamente o papel dos pais no processo de tratamento da criança e do adolescente? Acho que a gente falou um pouco, na verdade, Uhum. bastante até agora sobre isso, mas como tu colocaria, né, faria essa conceitualização clínica? Uhum. Quando a gente pensa, né, nessa perspectiva de que a gente é o ambiente de pessoas, né? Que eu tô sendo teu ambiente, tô sendo meu Uhum, ambiente, e os pais ali, o ambiente da criança, é para a gente poder olhar para as mínimas coisas que acontecem, assim, né? uhum, Então, se eu sou o ambiente de uma criança, né, pequena, e a depender de como eu agir, ela vai se desenvolver de forma mais danosa ou mais positiva, isso é extremamente sério. Isso é uhum, extremamente sério e importante de ser dito. Às vezes fica a ideia de que o que a gente faz no dia a dia são pequenas coisas e passam desapercebidas. Mas não dependendo da criança, não dependendo do contexto, não dependendo do que é feito. uhum, Então a gente tem, obviamente, a compreensão de uma etiologia multifatorial para as sintomatologias das crianças também, desde questões genéticas, de herdabilidade, que a gente sabe que estão presentes em muitas sintomatologias, mas a uhum, gente também vai ter que olhar para como é que esse ambiente reage a essas dificuldades da criança. uhum, Mas também olhando para o que dos pais ou do contexto pode ter influenciado aí no desenvolvimento dessa dificuldade. Então, aqui, olhar a participação dos pais é a gente considerar na nossa formulação de caso o que dos pais ou desse ambiente pode estar, e pode porque é sempre uma hipótese, uhum. mantendo a dificuldade da criança. Não, e aqui não é mantendo de, o pai mantém a Sim, dificuldade, parece uma coisa ruim, né? sim, aham. Isso aí pode ser danosa, mas não na intenção danosa, mas Uhum, querendo fazer coisas muito legais e para ajudar o filho, pode acabar mantendo. E isso às vezes uhum. não tá claro para as famílias, né? E a Perfeito. gente tem que ter essa leitura, obviamente, baseada no que a teoria nos sustenta, né? Mas para a gente poder olhar, a participação dos pais vai se dar e o que eu vou decidir que pai participa, de que forma participa, quantas vezes. Uhum, É a partir dessa formulação de caso que vai me ajudar a entender a minha hipótese. Que fatores dos pais do ambiente estão atrelados à dificuldade que podem estar servindo como um fator de manutenção para a dificuldade? uhum, Porque aí eu posso agir na dificuldade da criança, mas eu também posso agir na dificuldade dos pais, ou nos uhum. fatores de manutenção dos pais, o que os pais fazem ou deixam de fazer, para que eu tenha uma mudança no comportamento da criança. Perfeito. Fico muito pensando, acho que em geral acho que a maternidade, a paternidade, ela é muito recheada de culpas, né? E eu acho que às vezes conseguir trazer isso
trazer essa responsabilidade, né? Não essa culpa, mas essa responsabilidade parental, ela é algo que com certeza exige muita técnica, muito cuidado, sensibilidade, empatia, né, do profissional. Mas ele é algo necessário, fico pensando, né? Pensando justamente nessa ideia do contexto, então, a análise do comportamento, né? Assim, a Uhum. ideia do reforço também, a gente tem várias abordagens que nos ajudam, né, também a trazer essas questões. E acho que esse é o trabalho talvez mais difícil, né? Como trazer isso de uma forma Uhum. adequada, sensível, né? Assim, buscando esse trabalho colaborativo mesmo com os representantes legais, né? Uhum. Ótimo. E essa colaboração, pegando essa palavra que tu trouxe, é o que a gente tem que desenvolver. A gente está ali, Uhum, a gente conhece aspectos de teoria, né? Temos uma formação, uma expertise para estar nesse papel, mas a gente está ali diante de um pai que talvez vai estar extremamente culpado de não saber o que fazer com o comportamento da criança. uhum, Outros que nem entenderam qual é a participação deles ali no sintoma, e não é algo bom ou ruim aqui, né? uhum, Mas é algo de. Esses pais talvez nunca pararam para pensar, nunca ninguém ajudou eles a entender o que estava acontecendo. Então, às vezes, a gente é a primeira, e infelizmente a gente pode ser a última, dependendo de como a gente agir, aham, uhum, que vai ajudar eles a entender. E aí, dependendo da maneira como eu lido com isso, como eu explico, como eu desenvolvo esse não julgamento, essa postura uhum, sensível, né? Acolho essa culpa que às vezes pode vir e uhum, transformo ela em algo a favor do tratamento, no sentido de pensar na responsabilização, mas também no cuidado com esses uhum, pais, é que eu vou poder direcionar para que essa criança de fato melhore, porque eu vou ter o apoio desses pais, ou que esses pais não voltem mais para mim, ou tenham de fato algo estigmatizado em relação à psicoterapia, ou à questão de reforçar, cristalizar ainda mais essa culpa. Então, perfeito. aqui é realmente um papel extremamente importante, porque a gente vai estar muitas vezes lidando com dores muito profundas dos pais, né? Então, Uhum, não é só um uhum, pai que cede aos limites do filho. Não é só uhum, isso, né? Às vezes esse ceder aos limites do filho, que é a pontinha ali do que a gente percebe, tem relação com aspectos da história de vida deles, de aspectos uhum, emocionais, de aspectos conjugais, de uhum, aspectos do próprio temperamento. Então, as pesquisas que eu fui conduzindo no doutorado, a gente foi olhando nessa perspectiva mais sistêmica que de fato deve estar presente ali uhum, para que eu possa acolher sem julgamento esses pais, mas não só ficar no acolhimento, né? uhum, Acolher é importante, é bom, né? É algo uhum, de uma habilidade que a gente precisa desenvolver, como eu desenvolvo uma empatia, um acolhimento, mas então, como é que eu vou intervir com esse pai? uhum, Entendendo e querendo conhecer e conduzindo bem para ter uma abertura do pai para isso, ou da mãe, enfim, para poder olhar para essas outras variáveis, né? E uhum, realmente isso que tu falou, eu digo ótimo, porque esse é o ponto de cuidado que a gente tem que ter. A gente está uhum, ali com um adulto que pode ter suas questões enquanto adultos já bem olhadas ou não, mas que na parentalidade às vezes nunca foi olhado. E as perfeito. pessoas são pais e são mães. Às vezes Uhum, não são pais e são mães olhando muito bem para isso. Alguns sim, alguns perfeito. não. Mas ali é o momento de poder abrir e poder, às vezes, cuidar, né? Muito mais desses Exato. pais. E para isso a gente tem que ter um cuidado, uma sensibilidade muito grande. Uhum. E essa investigação, ela exige uma curiosidade do clínico, né? Eu acho que essa talvez é uma palavra importante da gente não presumir, né? Ser curioso ali com aquele lugar, porque cada pessoa, cada família é de um jeito, então estar aberto também acho que vai propiciando esse ambiente mais seguro para a gente poder conversar sobre o que está acontecendo ali, né? E poder construir juntos, né? Exato. Porque que um dos maiores. Acho que é um erro, de fato, que a gente tem que falar, às vezes, de erros, né? Mais Uhum, relacionados à psicoterapia que a gente comete, é isso, a gente ter a ideia de que a gente sabe o que está acontecendo com o paciente, então eu sei o porquê que esse pai está agindo assim, assim, assado, ou porquê que o uhum, comportamento da criança se mantém. E eu posso saber muito teoricamente, mas eu preciso ter essa curiosidade para querer construir junto o que para aquele pai está acontecendo. uhum, Né? E aí uhum. envolve essa sensibilidade de entender esse adulto no papel de pai, com suas alegrias e dificuldades também nesse papel. Perfeito. E, assim, pensando nessas questões de dificuldade do processo, tem algumas.
posturas parentais específicas que costumam funcionar como variáveis de manutenção dos sintomas que envolvem atender criança e adolescente, ou que então, de alguma forma, dificultam o processo de tratamento? Sim, eu posso dar um exemplo, tem vários, né? Dependendo do sintoma que a criança vem. Mas se a gente tem uma criança ansiosa, diferente dos quadros mais disruptivos, assim, que nós tínhamos de criança, que nós temos de crianças mais opositoras, agressivas, em que a gente vai ter a orientação de trabalha com os pais, depois tu vê essa criança, se precisar ver a criança. Na ansiedade, as coisas são um pouco diferentes, o que não exclui a participação dos pais. Mas na ansiedade, a gente vai ter uma criança ansiosa, independente do nível ali de ameaça que ela tem, se é para o contexto social, se é para uma questão mais das sensações físicas, enfim. Uhum. E um fenômeno que pode acontecer e que é um fator de manutenção do sintoma é a acomodação familiar, que é quando a família, então, como o próprio nome diz, se acomoda a esse sintoma, Uhum. não querendo se acomodar. Então, Uhum. por exemplo, uma criança em que o sintoma dela tem a relação com uma ansiedade social, né? Então, uma dificuldade muito grande de apresentar trabalhos por medo de ser avaliado negativamente pelos colegas. E aí, o papel dos pais relacionados a esse sintoma podem ser vários, né? O manejo dos pais atrelado a esse sintoma pode ser vários. Mas um exemplo de acomodação aqui poderia ser os pais, então, ligam para a escola e como, vamos supor, essa criança tem um bom desempenho, eles juntos planejam para que essa criança faça uma redação, mas não apresente sobre a história do Brasil na frente dos colegas. Uhum. Então, por mais que tenha boas intenções, né? Uhum. A gente sempre tem que presumir isso também, assim, tem uma boa intenção dos pais em fazer isso. Uhum. Mas como fazer isso acaba mantendo a ansiedade da criança em apresentar trabalhos por medo de ser julgado na frente avaliado negativamente na frente dos colegas. Então, esse é um exemplo, né? A gente pode extrapolar para vários outros, mas dos pais se acomodarem e de forma, às vezes, sem perceber. Às vezes também um alívio para esses pais. E aqui entra ali essa sensibilidade que não é só a criança que fica aliviada por ser retirada da frente dos colegas num palco cheio de gente assistindo ela. É os pais também, que às vezes, ai, tá, nossa, eu não aguentava mais, ele tava a semana inteira ansioso antes de ir, eu tirei ele lá do palco, fez a redação em 2 toques, tirou nota 10, passou. E aí os pais ficam aliviados por não ver o filho sofrer. Que isso é danoso também, assim, é difícil para os pais. Apesar da gente entender que o sofrimento faz parte, não é fácil e bom a gente ver alguém que a gente gosta sofrendo, ainda mais um filho. Perfeito. Uhum. Então, esse é um exemplo de um comportamento de um fator aí de manutenção que a gente teria que olhar. Como é que os pais agem para isso? Não é toda ação dos pais que vai manter o sintoma, mas algumas delas podem, a gente tem que ter esse olhar com cuidado. Perfeito. Fiquei pensando duas coisas. Acho que essa investigação da gente poder ver diferentes comportamentos que podem reforçar questões de sintoma na clínica e que não são, às vezes, nada óbvios e muitas vezes vem de um lugar de cuidado, né? E aí fico pensando o quanto, pensando nessa questão parental de trazer os pais para a clínica, né? Dependendo, claro, do caso, mas com esse apoio, o quanto entender como é que tá a coisa para eles, como é que tá funcionando o ambiente e a rotina deles também, porque assim, fiquei pensando assim, né? Pais que trabalham o dia inteiro, estão cansados e uma vida muito corrida. Hoje em dia, a realidade atual. Então, como é que tá ali? Como é que estão essas pessoas? Como é que tá a saúde mental delas, né? Então, assim, às vezes não é uma questão de cuidar, às vezes por ser mais fácil, mais rápido, gerenciar de uma forma. Então, e de poder ser esse lugar desconfortável para a mudança de uma qualidade de vida para todo mundo ali também, né? Porque isso vai repercutir nos pais também, né? E aí, outra coisa que eu fiquei pensando talvez essa exposição da criança também envolva o trabalho com os pais, no sentido deles também aceitarem o desconforto da mudança, né? Então, como não dizer que eles também que eles não têm que fazer parte desse processo, né? Sim, sim. E aí, às vezes, um dos maiores equívocos que a gente tem então, é a criança que precisa da exposição lá na frente dos colegas, pegando esse exemplo que eu dei, vou trabalhar com a criança e que a exposição envolve algum nível de sofrimento.
Uhum. Uhum. porque está sendo exposta à ameaça ali dela. E eu Uhum. não trabalho com os pais como eles vão lidar com o filho sofrendo por estar fazendo a exposição. Uhum. E eu não explicar para os pais a Uhum. exposição, ou os princípios da exposição, ou que de fato vai ter um sofrimento, mas que vai ter um manejo para isso, ou qual é o Uhum. objetivo disso. Perfeito. Porque aí eu posso ter pais que também, de novo, com boas intenções, vão achar que tá piorando a situação. Uhum. Como assim Uhum. meu filho saiu da psicoterapia e ele chorou ali, quando ele estava falando da Uhum. dificuldade dele, e saiu ainda mexido, ou coisas nesse Uhum. sentido. Então, Perfeito. realmente, é não só trabalhar com os pais, mas é poder passar esse conhecimento aos pais, tornar eles ativos, fazer eles participarem. Isso, se muito bem feito, traz muitos efeitos positivos para a Uhum. criança, para a família, que vai ter uma outra qualidade de vida, porque uma criança que consegue ir para a escola e apresentar o trabalho, Uhum. essa capacidade dela também vai interferir, como tu bem posicionou, Uhum. ali no trabalho deles, por exemplo. Não vai ser uma mãe que vai Uhum. ficar recebendo ligação da escola toda hora. É uma Uhum. mãe que vai conseguir curtir com o filho em outros momentos. É uma mãe que vai Uhum. lidar com outros sofrimentos e dificuldades da criança. É claro que sim. Mas Uhum. um sintoma da criança ou de qualquer familiar, ele traz um impacto, né, para o funcionamento Perfeito. da família. Uhum, perfeito. E eu acho que é trazendo isso global que a gente consegue olhar a importância da inserção, né, desses pais, Uhum. desses representantes no ambiente. E assim, pensando assim mais para a ótica de psis, né, indo para o universo para quem está aqui, psicólogo, estudante, que em geral é o nosso público aqui. O que que tu mais observa de dificuldades de manejo dos psicólogos na condução da relação com os pais? Uhum. Acho que o primeiro ponto é, e eu me incluo nisso no sentido de como eu fui me desenvolvendo, né, para trabalhar com os pais, é desde o início da formulação de caso incluir esse olhar. Aham. Para nós, nossa compreensão, mas compartilhando com esses pais e querendo construir com eles e mostrando desde o início para eles que eles são importantes aqui. Não só Uhum. para coletar informações, mas são importantes na relação que eles têm com o sintoma. Porque os Uhum. pais fazem algo, eles interagem com o sintoma da criança de alguma forma. Uhum. Então, formular o caso, integrando os pais desde o início, direciona o nosso olhar, nossa competência clínica no sentido de conseguir coletar informações, direcionar perguntas, pensar em intervenções e também acaba compartilhando com os pais essa ideia de que vocês são importantes aqui, né? Uhum. Vocês são os pais, eu preciso da colaboração de vocês aqui. Então, Uhum. esse é um ponto essencial para que a gente possa pensar depois nas intervenções, né? Eu Perfeito. poder, desde o início, formular um caso para além de o sintoma da criança, mas Uhum. olhando para esse ambiente dela. Perfeito, até porque, né, acho que nenhum sintoma ele existe no vácuo, né? Eu acho que as terapias de terceira onda se focam mais nisso, embora há muito tempo atrás a gente já se falava, né, também nisso, mas de conseguir olhar esse sintoma, calma, ele não é só da onde está vindo, o que está acontecendo, quais os contribuintes, acho que, e aí a gente volta para a conceitualização e também poder trazer os pais nesse ambiente e poder relacionar isso. Acho que é esse grande mundo complexo que faz parte do atendimento da criança e do adolescente, né? Uhum, uhum. E outro exemplo muito básico, assim, que às vezes a gente também acaba se esquecendo, é, por exemplo, quando a gente vai passar uma tarefa de casa para a criança, Uhum, que a gente não vai passar sempre ou para todas as crianças, porque a gente vai ter que olhar para uhum, esse contexto. Mas quando eu passo uma tarefa para uma criança, que eu posso ter explicado de uma forma super redondinha para ela, mas eu esqueço de orientar a família o que fazer com isso. uhum, uhum, Não só, olha, mãe, pai, eu passei tal tarefa para a Ali, mas o porquê que eles têm que contribuir, o porquê que eu passei a tarefa, qual é a importância de uma tarefa de casa, uhum, de um plano de uhum, ação, né? Agora chamado plano de ação. Então, uhum, essa é a questão, assim, né? Não é somente, e acho que isso talvez fica a grande questão aqui, né, para a gente uhum, poder trazer uma perspectiva diferente, que é, não é só orientar, mãe, passei a tarefa, mas é esses pais sabem a importância, sabem como conduzir, como eles podem melhor participar, porque esses detalhes vão fazer a diferença.
né? Não Uhum. só num plano de ação, mas em qualquer outra intervenção que a gente for fazer, né? Então eu tenho que incluir esses pais, não só para eles saberem como manejar, mas sabendo o porquê que a participação deles é importante, Uhum. né? E é muito bonito, assim, de ver. E acho que a palavra bonito, ela é bem adequada mesmo, porque quando a gente tem, de fato, um envolvimento dos pais, não só vou cumprir a tarefa, mas a psicoterapia está sendo algo importante para o meu filho. E eu, como responsável dele, eu preciso ajudar. E eu quero ajudar. Isso é muito bonito, que é Uhum. os pais poderem ver uma mudança acontecendo, não porque vai na terapia, mas porque tem um trabalho em conjunto sendo feito. Perfeito. E acho que a sistêmica fala isso, né, há muito tempo, que uma mudança ali numa ferramenta daquele sistema também altera, né, ou tem potencial de alterar ali, né? Então acho que isso talvez seja algo que a gente vê de fato, né? A colaboração dos pais estando ali inseridos, atenção a essa criança, acho que isso também é um elemento que acaba tendo um peso importante. Então, acho que tu trouxe um pouco, né, assim, sobre a nossa próxima pergunta, que eu acho que é sobre essa ideia, né, de como estruturar o processo terapêutico inicialmente, incluindo os pais como parte do processo e não só como espectadores, né? Como é que tu Uhum. geralmente faz essa estrutura, assim? Uhum, uhum. Desde o início, né, acho que vão ter sessões ali iniciais de uma avaliação que é o norte, dá o norte aí para todo o tratamento, para a gente conseguir formular um caso e depois prosseguir, é compartilhar essa perspectiva dos pais, de que, dependendo da demanda, a gente não sabe como eles vão precisar participar, mas que eles vão participar de algum momento. Uhum. Ou se já é uma demanda que a gente tem conhecimento, uma criança com problemas de agressividade, por exemplo, que a gente tem a informação já, né, científica de que, olha, a participação dos pais é essencial. Eu tenho que pensar, a depender do contexto em que eu estou inserida e dessa família, como é que eu já vou passar essa informação para eles? Não dizendo que vai ser feito, mas já dando a letra aqui, entre aspas, né, usando Uhum. essa expressão de que, olha, é para além da criança aqui a questão. Ou de fato, não vai funcionar trabalhar só com a criança. Então, quando os pais chegam no consultório, claro que a gente faz uma escuta, acolhe as demandas que vêm, tem pais que vêm muito mais preocupados, outros nem tanto, outros muito mais ansiosos, outros vêm de Uhum. fato compartilhar e de fato querendo uma orientação abertamente. É a gente não sair dando orientação, né? No Uhum. sentido de nem entendi o caso e vou dar orientação, mais para aliviar algo desse pai, e até às vezes coisas nossas, assim, de estar me Uhum. fazendo perguntas, mas também de já deixar essa informação. E eu pontuo para eles: olha, em algum nível, às vezes muito mais, às vezes de forma muito pontual, então depende, vocês vão precisar Uhum. participar. Isso não quer dizer vir toda a semana. A gente precisa de um tempo para poder fazer essa avaliação. Mas a Uhum. participação de vocês vai ser fundamental para poder ajudar a fulaninha ou o menininho, né? No sentido de poder mostrar para eles que tem muitas coisas e intervenções que nós podemos fazer com a criança, mas eu preciso que eles participem, seja para uma orientação bem pontual, no final da sessão, preciso que vocês estejam aqui, seja para uma orientação mais específica e mais frequente, 2 vezes por mês, 1 vez por mês, ou de fato algo que é, olha, com vocês aqui é a questão. Uhum. E aí eu tenho que ter muita segurança e também sensibilidade ao mesmo tempo, que é como é que eu compartilho o meu raciocínio clínico, obviamente ancorado na teoria e na pesquisa, Uhum. de por que que eu tô falando isso para eles. Aham. Perfeito. Muito bom. E assim, pensando nessa questão, né, dessa construção da aliança terapêutica, múltipla, né? Criança, Uhum. adolescente, pais. Como é que tu trabalha essa construção, especialmente quando há demandas divergentes, assim, né? A criança traz algo, os pais trazem algo, como a gente pode pensar nessa construção? Eu acho que tu pincelou várias coisas e vários Uhum. nortes, mas pensando a respeito desse ponto, assim. Uhum. Uhum. Acho que é importante deixar aberto assim para os pais também de que às vezes a gente tem eles trazem a criança, né, com o paciente identificado, mas eles têm o objetivo deles, né? Uhum, Então, isso é comum de acontecer. E os pais têm um objetivo, a criança tem outro.
E aí, antes de pensar no manejo, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Porque às vezes os Aham. pais têm um objetivo, mas a criança tem uma dificuldade em se perceber, né? Então, está sendo muito agressiva. A criança até reconhece que tem alguma emoção mais regulada, mas não se vê tão agressiva. Então, o que está acontecendo aqui nas percepções por serem tão diferentes, né? Uhum. E aí é importante a gente poder pegar tanto o objetivo do pai ou dessa criança e poder avaliar primeiro a questão do quão viável eles são, assim. Eu vou ter Uhum. que trabalhar com o que certamente você já conhece na questão de especificar esse objetivo, de poder torná-lo ele mensurável e de fato alcançável, e podendo Uhum. olhar, bom, a criança tem, às vezes acontece com o adolescente, isso, né? O adolescente tem uma demanda, os pais têm outra. Uhum. O quanto os pais já falaram para esse adolescente qual é o objetivo deles aqui? Uhum. É verdade. Uhum. E aí envolve desde isso, assim, que é, nossa, por que que será? O que que é dessa formulação de caso? Aham. Que não tem uma comunicação entre, olha, eu vou te levar na psicóloga por tal e tal motivo. Aí o adolescente vem por outro motivo que também pode ser muito válido. Será que é nós que vamos compartilhar isso? Será que a gente vai conduzir uma sessão para ser compartilhado isso? E para que todos consigam se escutar? Então, se a Uhum. gente pensar em não. E aí, acho que, respondendo a tua pergunta, não vamos ficar numa postura de todo lado da criança ou dos pais, Uhum. mas convido, né, quem está assistindo, de poder fazer o exercício de como é que eu poderia juntar isso para que essa família pudesse ter uma comunicação melhor disso, para que essa criança pudesse falar o porquê que esse é o objetivo dela e por que que a família quer falar o porquê que esse é o objetivo dela. E Uhum. juntos a gente chegar em talvez mais de um objetivo, mas que todos consigam comunicar sobre isso. Porque, de Uhum. fato, a aliança terapêutica ela vai ser, no mínimo, entre três pessoas, né? Então, não é Aham. só eu e a criança, porque eu também tenho que entender que se os pais trazem um objetivo é porque o problema da criança, a dificuldade da criança já está interferindo no ambiente Uhum. familiar. Mas eu Uhum. tenho que ouvir as percepções e entender. Essas dificuldades podem não estar sendo ditas na família. E talvez Uhum. aqui pode ser um ambiente em que eles consigam começar a olhar um pouco mais para isso com uma mediação mais segura, né, de poder trazer Aham. esses aspectos. E penso toda a informação que chega, ela pode ser importante ali para aquele desenvolvimento. Ou seja, o Uhum. fato da gente ter divergências ali já talvez reflita algo importante de ser levantado. E aí talvez a importância do clínico não ficar restrito na caixinha, ou seja, o que o paciente, ou que, né? Então, assim, Uhum. conseguir aquele olhar curioso, né? Para cima, além do que está sendo unicamente trazido, mas para a estrutura como um todo, né? Aham. E é exatamente poder pensar para além dessas caixinhas, assim, não É. é o objetivo da criança ou dos pais, mas como isso se conversa, né? Uhum, Não interpretando as coisas, mas podendo entender o que que pode estar por trás disso, ancorado no que a gente compreende uhum, numa perspectiva aí de trabalhar com a criança, né? uhum. Embasado teoricamente na pesquisa, mas também sem esquecer desses pais, né? Porque aí a Perfeito. gente entra numa questão, né, que tu é expert nisso, que tá, a criança pode ter um objetivo, mas os pais são esses responsáveis. Eu não posso Uhum, ficar de um lado ou de outro. Ou só vou uhum, atender o objetivo dos pais, essa criança, eu trato ela como uma pessoa que vem ali, mas que não tem uma voz. uhum. Isso são Perfeito. questões muito sérias que a gente tem que se posicionar de uma forma Uhum, muito sensível. E uma possibilidade é isso. Eu não vou criar alianças com um ou com outro. É com uhum. todos. E entre eles Perfeito. também, né? Uhum, perfeito, porque a gente tem um objetivo que é avançar ali no processo, né? Então, acho muito importante trazer isso, porque eu acho que, em geral, é algo que a gente não vê muito sendo Uhum. ensinado, assim, talvez na graduação ou em graduações, talvez, mas de conseguir ter esse olhar sensível, né? De sair dessas caixinhas e poder olhar aquele todo ali, né? Daquele conjunto. E indo para nossa última pergunta, assim, que tipo de insegurança no manejo, dos profissionais iniciantes mais frequentemente aparece na clínica da infância e da adolescência, assim, pensando do que tu vê, assim? Uhum. Nesse trabalho com os pais, eu acho. Tá, Acho que aham, tanto aquelas crianças mais opositoras, agressivas, que de fato são muito difíceis de manejar e vem muitas dúvidas, uhum, mas considerando que, bom, a pessoa trabalha com crianças, gosta de trabalhar com crianças, aí, né, tem recursos e estratégias para engajar essa criança,
vem uma outra vertente que é como eu posso trabalhar com esses pais ou com aqueles pais que não seguem as orientações. E aí aqui o ponto principal é, isso pode ser uma insegurança que de fato existe, né? Pais que talvez tenham dificuldade em seguir as orientações, mas também é um convite para que a gente possa olhar para o que está acontecendo no todo, assim. Será que é só o pai que não segue a orientação? Uhum. Ou será que eu estou dando só uma orientação pontual e eu não estou olhando outras coisas que estão impedindo esse pai de fato conseguir seguir a orientação? E Uhum. aí a gente tem que também lembrar ali que os pais, eles fazem o melhor que eles conseguem com as ferramentas que eles têm. E às vezes eles têm ferramentas muito ruins. Que, Uhum. de novo, tem a ver com aspectos de vários sistemas da parentalidade, assim, né? De uma questão Uhum. familiar, uma questão que envolve aspectos até aprendidos nessa hora de vida, enfim, de Uhum. crenças desses pais. Então a gente precisa ter esse olhar de não julgamento, mas de mostrar, tá, eu tô aqui contigo, tô te apoiando, né? Não quer Uhum. dizer que eu vou ter que tratar esse pai em si, né? No Uhum. sentido de enquanto homem, enquanto mulher. Mas o Uhum. que dessas dificuldades acabam atravessando o papel de pai e de mãe e que pode ter uma repercussão em me trazer uma insegurança, assim, né? Então, Aham. tô inseguro, acho que é sempre importante a gente poder olhar o que isso tem de mim e o que isso o problema que está ali me trazendo insegurança, qual é a minha participação disso e a participação da pessoa, né, do paciente, enfim, qual for o pai ou a criança. E a Uhum. gente sempre tem obstáculos, assim, né? A prática Aham. real, ela é cheia de obstáculos, ela é diferente do que a Uhum. gente vê nos livros. E aí eu É. acho que é super importante a gente poder pensar que quando a gente trabalha com criança, a gente está trabalhando com algo extremamente precioso, mas também extremamente vulnerável, né? Que é a Uhum. infância. É. E se eu não trabalho bem com as crianças, eu não oriento bem os pais, ou eu protelo algo, qual é a minha responsabilidade, assim, né? Perfeito. Enquanto pessoa, Uhum. enquanto ser humano, assim, né? Então, Uhum. super importante que a gente possa olhar para a prática real, que ela tem muitos desafios, que ela é Uhum. extremamente complexa, as pessoas são, né, tem uma complexidade gigantesca, e que a gente possa, assim, embasar em muito estudo, né, em supervisão, para Uhum. de fato poder compreender, às vezes, melhor o caso, e aí seguir de uma forma, às vezes, muito mais leve, com mais segurança, e com certeza Uhum. transformando a infância das crianças. Perfeito. E acho que é algo importante, né? Talvez para quem não esteja muito no universo do atendimento da criança e do adolescente, às vezes se depara com uma ideia de que esse caráter lúdico do atendimento passa uma ideia de coisinha muito fofa, bonitinha, mas a verdade é que realmente a gente pode estar ali diante de muito sofrimento, seja dos pais, seja da criança, seja do contexto como um todo, então poder olhar com esse cuidado mesmo, né, com essa responsabilidade, ela nos ajuda a ir para frente e conseguir superar muitas vezes esses obstáculos, dificuldades, buscar supervisão, cursos, né, para a gente também poder estar cada dia mais preparado para atender Uhum. esse público e construir essa prestação de serviço como um todo, né? E, primeiro, queria te agradecer muitíssimo por tu ter Ah, topado de novo esse projeto aqui, desse episódio comigo. E, por favor, deixa onde as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem buscar os teus serviços, tudo que tenho certeza que tá. quem atende criança, adolescente ou se interessa, ou se não se interessava, com certeza esse episódio já foi um bom marco aí para deixar aquela dúvida, gostei. E muitas vezes não quero atender criança, mas talvez você Uhum. atenda um pai, né? Uma pessoa que é um pai, uma pessoa que é uma Exato. mãe, e vai lidar com Perfeito, essas situações, né? perfeito. Então, eu fiquei muito feliz de poder participar, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? E da importância da gente trabalhar com as crianças, olhando nessa perspectiva mais sistêmica. As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, é @marinaheinen.psi. E também de uma forma, talvez, a convidar o pessoal, é um projeto que eu desenvolvi junto com uma colega, Débora, que traz essa perspectiva de vamos auxiliar os colegas com as mesmas dificuldades que a gente vivenciou e que a gente buscou, né, formações para dar conta e a gente quer compartilhar. Então, a gente tem o Hub Clínica Real, que é um projeto Legal, também que vai ser um formato de uma formação continuada, justamente para a gente falar dessas legal. dificuldades no trabalho com crianças, adolescentes e pais, que toda prática clínica é permeada de desafios, né? Mas o nosso Uhum. foco aqui é ajudar
a de fato poder olhar para o caso com maior cuidado e entregar um serviço com maior segurança, ética e de fato transformando aí não só a prática clínica, né, com mais segurança, mas a vida de alguém, né? A gente está com um desfecho aí, né, de Uhum. infâncias em que a gente pode contribuir de forma bastante efetiva. Estou muito feliz, Ali, pelo Perfeito. convite. Obrigada. E eu que agradeço, e eu vou deixar também o teu Instagram e o teu projeto aqui na descrição, então para o pessoal não perder. E te agradecendo de Ah. novo. Muito obrigada. E um beijo. Tchau, Beijo! tchau.